Cruz, nos anos 1950, vivia numa pequena cidade da Pensilvânia, um jovem pastor recém-casado, chamado David Wilkerson, que junto com sua esposa comandava a pequena igreja local. Certa noite, deparou-se com uma matéria na revista Life, onde havia desenhos de alguns jovens integrantes de gangues juvenis de Nova York. Estes jovens estavam sendo julgados por assassinato. Por algum motivo, estes desenhos mexeram tanto com ele, que não mais conseguia esquecê-los, lhe despertando inclusive o desejo de comparecer na próxima sessão do tribunal. Porém, devido a dificuldades financeiras pelas quais passavam, não poderia bancar a viagem. Então sua esposa o incentivou a pedir o dinheiro na igreja, pois se fosse mesmo vontade de Deus, ele iria providenciar. Isso era muito improvável, uma vez que a comunidade não tinha um histórico colaborativo, de serem aquelas noites de frio muito intenso, e do próprio objeto da missão em si, não condizer com a realidade local. No entanto, após o pedido, foi arrecadado a quantia exata calculada, e considerando ter sido uma resposta de Deus, David partiu para Nova York para participar da audiência. Uma vez no tribunal, não houve quaisquer novos elementos que livrassem aqueles jovens gangsters da condenação. Atônito por supor que sua presença ali deveria estar relacionada com um desfecho diferente, sob protestos tumultuou o julgamento, e foi retirado da sala. Do lado de fora, um repórter oportunista viu a possibilidade de uma manchete, e desafiou David a levantar sua Bíblia caso não tivesse vergonha dela, o que ele fez no exato momento em que o repórter bateu a fotografia. David fora enganado apenas para descobrir que no dia seguinte, a sua foto estampava o jornal que circulava em sua pequena cidade, com a legenda de que pastor maluco tumultuara julgamento. Ele ficou desolado, mas já que estava ali, resolveu dar uma volta pelas ruas do Brooklyn, porém não andou mais que alguns metros antes de se ver cercado por uma gangue amedrontadora. Dispostos a machucar, a gangue foi contida por um de seus membros, que reconheceu a foto de David no jornal, e o associou como um defensor de suas causas. Pelo Senhor, o motivo da vergonha se tornou passe livre entre as gangues rivais, coisa que dificilmente alguém conseguiria. Então começou a missão nas ruas de Nova York. A delinquência juvenil advinda da pobreza e da ausência de políticas públicas, dividia o bairro entre negros, hispânicos e italianos, entre outros. Os membros das gangues eram extremamente violentos, especialmente um jovem chamado Nick Cruz, líder dos terríveis Mau-Maus. Ele era o que mais se opunha a David Wilkerson. Nick Cruz era um porto-riquenho de família pobre, filho de pais feiticeiros praticantes de voodoo, e enviado por eles para viver com o irmão em Nova York, mas que fugiu de casa. Em certa noite, David organizou um grande encontro com diversas gangues num único espaço. Tal encontro tinha potencial para se tornar uma tragédia sem precedentes, mas um sinal poderoso de Deus aconteceu, levando dezenas, e mesmo centenas daqueles jovens, para uma experiência única e pessoal com Jesus Cristo. O próprio Nick Cruz reconhece, entre muitas outras ações do Espírito Santo, a graça dos policiais não terem visto no dia seguinte, o grande bando armado se deslocando pelas ruas rumo à delegacia, para entregarem suas armas. Caso tivessem sido vistos desta forma, os policiais agiriam supondo tratar-se de um ataque de grandes proporções. Esta foi a semente de um futuro projeto, que nasceria nos anos seguintes, chamado Desafio Jovem.
Este projeto visava justamente o resgate de jovens que viviam nas ruas. Através do encontro com Deus e oferecendo-lhes uma rede de suporte, inclusive para desintoxicação por dependência química, o movimento cresceu, e desde então desempenha um importante canal de recuperação juvenil. Fim.